9h35, vamos voltar a movimentar nossa reportagem, falar de política. Aliados de Tarcísio de Freitas avaliam como parado o jogo eleitoral do governador de São Paulo agora nesse início de 2026. Beatriz Manfredini está de volta aqui ao Jornal da Manhã e tem detalhes desses movimentos recentes, né, feitos por Tarcísio. Então os aliados estão dizendo que está parado esse jogo para ele, Bia? Olha, um jogo parado mais ativo, viu, Soraya? Pelo menos essa é a avaliação dos auxiliares do governador. Por que jogando parado? Porque ele está presente no cenário eleitoral, colocando posicionamentos e opiniões nas redes sociais, mesmo de férias nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo não está fazendo nenhum aceno muito forte, nem a qual cargo vai disputar, que nesse momento continua sendo a reeleição aqui ao governo do estado de São Paulo, mas com uma abertura possível a uma eleição presidencial, e nem a nenhum candidato. E quando eu digo nenhum candidato específico, estou falando de Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República. O que acontece, né? Nos últimos dias, aliás, em 4 dias de janeiro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez 2 publicações nas redes sociais com ataques ou ao PT ou ao presidente Lula. Primeiro, lá no primeiro dia, ele postou um vídeo de Ano Novo em que associa a mensagem de Feliz Ano Novo a um ano com Fora PT. É isso que ele escreve, então, em uma lousa ali em que ele aparece, inclusive vestindo a camisa da seleção brasileira. Mais tarde, no dia 3 de janeiro, mesmo dia em que os Estados Unidos capturaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, Tarcísio também publicou um vídeo fazendo a associação de Maduro com o presidente Lula. Ele não cita explicitamente o nome de Lula, mas o vídeo publicado tem imagens do presidente da República, e Tarcísio também diz no texto, faz essa associação, diz que Lula foi conivente e também omisso na situação da Venezuela. Esse vídeo, inclusive, foi gravado nos Estados Unidos. Tarcísio ainda está de férias lá, retorna no dia 11 para começar as atividades no dia 12 aqui no estado de São Paulo. Então, por que essa leitura de jogando parado? Porque ele está ativo, se colocando, né, com posicionamentos nas redes sociais, comprando ali a narrativa da direita, atacando a oposição, atacando o presidente Lula diretamente, mas sem fazer nenhum aceno e nenhum apoio explícito. E volto a falar, então, no nome de Flávio Bolsonaro. A expectativa é exatamente essa, que Tarcísio, apesar de já ter feito falas curtas a favor de Flávio Bolsonaro, não fique comprando esse discurso toda hora, não fale nisso toda hora, até porque os aliados e auxiliares acreditam que o jogo pode mudar e que lá para o começo de março, como eu já trouxe aqui, Flávio poderia desistir dessa candidatura, abrindo espaço novamente para uma tentativa aí de chegar ao Palácio do Planalto por parte do governador de São Paulo. Uma outra curiosidade é que é o governador quem escreve e ele mesmo que avalia e que chancela esses textos que vão para as redes sociais. Normalmente, ele recebe conselhos da equipe, da Secretaria de Comunicação e até do marqueteiro Pablo Nobel, que está com ele novamente já para essa campanha agora de 2026, mas ele costuma escrever de próprio punho, aceita algumas opiniões e faz alterações, mas é ele depois que realmente avalia e decide o que vai pro ar. Então essa é a avaliação de pessoas próximas. Tarcísio joga parado nesse momento porque alfineta, mas também não sai do lugar. Eu já tinha falado lá atrás, lá em outubro, de uma mudança nas redes sociais do governador de São Paulo, justamente colocando mais posicionamentos do cenário nacional e internacional, justamente pensando já em 2026, Soraya. Até porque tem muito tempo de jogo ainda, né? Então, é isso. Vamos seguir acompanhando essas movimentações. Vou já convidar a nossa audiência para ir para a coluna da Beatriz Manfredini, lá no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. Portanto, todas essas informações detalhadas lá. Tarcísio joga parado ao atacar Lula e PT 2 vezes em 4 dias. Pelo menos essa é a avaliação dos auxiliares. Vamos pedir a avaliação dos nossos comentaristas também, Gesualdo Almeida, Cássio Miranda conosco. E aí, Cássio, você avalia como positiva essa postura de Tarcísio de Freitas por enquanto agora, né? E usando esses mesmos termos. De fato, tem muito tempo de jogo ainda, então ele joga parado, não sentado no banco de reserva por enquanto, só analisando a situação. Eu não posso deixar de fazer uma brincadeira aqui, Soraya.
A cadeira do Palácio dos Bandeirantes foi ocupada durante mais de 30 anos por tucanos e me parece que ao sentar na cadeira o governador adota a mesma estratégia de jogar parado, que sempre foi um mote do PSDB aqui no estado de São Paulo. Mas é fato que o Tarcísio não tem outro caminho. Primeiro porque ele sabe que ele é o candidato escolhido pelo mercado, ele é o candidato escolhido pelos partidos do Centrão e ele é o candidato favorito da classe política menos alinhada com os extremos da polarização. Mas ele sabe também que sem a bênção de Bolsonaro, ele não será candidato à presidência da República. Então ele não pode criticar a candidatura de Flávio, ao mesmo tempo que ele não pode exaltar demasiadamente a candidatura de Flávio. Então ele se mantém próximo, porém não tão ativo em tudo isso, sabendo que se tudo der errado em relação a uma candidatura presidencial, ele tem um caminho bem pavimentado numa eventual candidatura à reeleição no Palácio dos Bandeirantes. Então ele tem o tempo ao seu favor e se o tempo não lhe for favorável, ele fica onde está e por mais 4 anos cumprirá esse papel. Ô Gesualdo, acho que esse é um ponto importante, ou seja, ele tem essa vantagem, esse favoritismo numa reeleição em São Paulo, e aí talvez não precise se preocupar tanto com isso e, de algum modo, dar os seus pitacos em nível nacional? Já que nós estamos falando de jogo, a metáfora é bem interessante. O Tarcísio é o craque do time do Centrão, do time da centro-direita, mas não é o queridinho do técnico, do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro pôs para jogar o seu queridinho, o Flávio Bolsonaro. E aquele que está no banco nesse momento, esperando para ver se entra ou não, está aguardando o movimento da torcida. Se vai vaiar Flávio Bolsonaro ou se vai aplaudi-lo. Essa é a expectativa de luxo de Tarcísio. Caso a candidatura do Flávio se desidrate, ele é o homem para entrar em campo. Caso a candidatura do Flávio Bolsonaro ganhe fôlego, ganhe musculatura, como parece que tem ganhado nesses tempos, o Tarcísio está numa posição muito confortável, ele é o principal candidato e é aquele que lidera as pesquisas no governo do estado de São Paulo, que não é pouco. É o segundo maior executivo do país. E vamos lembrar, ele é muito novo ainda, ele tem cerca de 50, 51 anos e 2030 está logo ali. E em 2030 nós não teríamos uma figura de Bolsonaro e nem de Lula, o que significa dizer que uma eventual campanha do Tarcísio em 2030 para presidente seria também muito facilitado. Portanto, o Tarcísio está numa posição absolutamente confortável. Ou ele pode ser candidato para presidente, ou se não, sair para candidato para governo do estado de São Paulo, onde ele lidera as pesquisas com os olhos em 2030.